Oiê, eu me chamo Suelen Tartaglia, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vou ensinar baozi, é um pãozinho cozido no vapor, recheado e delicioso. É bem diferente do que nós estamos acostumados por aqui, ele tem origem coreana. Vamos lá? Eu vou adicionar 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Em outra travessa, nós vamos misturar 1 colher de sopa de fermento biológico fresco ou seco, 2 colheres de açúcar mascavo, 1 colher de sal, 1 colher de óleo e 1 xícara e 1/3 de água morna, não quente, para não matar o nosso fermento. E misture até dissolver todo o fermento e o açúcar. Depois, nós vamos misturar os líquidos na farinha que já separamos. E então vamos sovar. Essa parte da sova é muito importante para essa massa. Nós vamos sovar ela por 10 minutos. Isso mesmo, 10 minutos. Se você tiver uma batedeira que tem aquele gancho de sova, pode usar ela. Eu quis fazer na mão por aqui. Essa sova é importante para a gente ativar bastante o glúten e vai ajudar muito na textura do nosso pãozinho. Eu começo aqui na bacia e depois já vou colocar a nossa massa para a mesa e sovar direitinho pelos 10 minutos necessários. E aqui no vídeo não passe de mágica, não é mesmo? Agora nós vamos voltar a nossa massa para a bacia, cobrir e colocar no forno pré-aquecido, porém desligado, somente para dobrar de tamanho ou enquanto fazemos o recheio. Para o recheio, nós vamos utilizar 1 xícara de proteína de soja texturizada e seca, 1/4 de um repolho médio, meia cenoura, 1 pedaço de gengibre com mais ou menos 15 gramas se você quiser pesar, meia cebola, 2 dentes de alho, sal a gosto e 1/4 de xícara de shoyu. Eu vou ficar devendo o início do nosso recheio porque a pessoa aqui esqueceu de ligar o play quando eu comecei a fazer o recheio. Mas é simples, nós vamos refogar o alho e a cebola e o gengibre até dourar. Após isso, eu vou acrescentar o repolho e a cenoura e um pouquinho do shoyu, não todo porque a gente adiciona ele depois que adicionamos a soja. Vou mexer e refogando até que o repolho e a cenoura deem uma murchadinha. E então acrescento a soja. Quando eu acrescento a soja, eu adiciono 1 colherzinha de sal e depois, mais tarde, eu vou conferir isso, tá? Adiciono o shoyu, pode adicionar todo o shoyu e a mesma medida que eu tô usando pro shoyu, que é uma medida de 1/4 de xícara, eu vou adicionar de água. Então eu adiciono e vou mexendo. Essa água eu vou adicionando mais algumas vezes para que a nossa soja possa ficar hidratada, tá? Eu mexo por algum tempinho, aí eu coloco mais um pouquinho de água, ou seja, mais uma medida de 1/4 de água. Depois disso eu mexo de novo, tampo um pouquinho, sempre com fogo baixo, até eu sentir que a soja tá bem hidratada, que é esse o nosso intuito agora nessa parte do recheio, deixar a soja hidratada e macia. Por isso, eu vou fechando e adicionando água conforme eu achar necessário. Depois disso, eu vou desligar o nosso fogo, provar o sal e reservar, deixar o recheio esfriar por alguns minutos para que eu possa montar os nossos pãozinhos. Enquanto o nosso recheio esfria, eu já vou pegar a nossa massa. Olha que bonita que ela já ficou. Agora eu vou colocar ela para a mesa para poder formar as bolinhas dos nossos pãezinhos. Vou fazer tipo um cilindro com essa massa. Não preciso apertar muito agora não, tá? Só fazer um cilindro para poder fazer os cortes.
E aqui com uma faca eu fiz alguns cortes que vão ser os nossos pãezinhos. A espessura que eu cortei eles foi de mais ou menos 2 dedos. E eu tive pãezinhos bem grandinhos, tá? Fica a seu critério o tamanho que você quiser. Eles normalmente são menores do que o que eu fiz. Mas, como é só para casa, a gente que escolhe o tamanho, não é mesmo? E aí eu pego esses pedacinhos que eu cortei e faço umas bolinhas, para ficar mais fácil de abrir a massa depois em um formato redondo. Com as bolinhas prontas, eu vou deixar elas descansando por 5 a 10 minutinhos, tá? Com isso, o meu recheio também termina de esfriar. E já deu esse tempo aqui pra mim. Então eu vou separar elas do ladinho e começar a abrir a nossa massa. Eu só pico um pouquinho de farinha na mesa, não precisa de muito, essa massa ela não fica grudenta. Abro deixando uma espessura mais fina. Coloco uma colherzinha do recheio, quer dizer, uma colherzona. Eu gosto de deixar bem caprichado de recheio, tá? Esse recheio é muito saboroso, vocês vão ver. E aí eu vou fazendo uma trouxinha. Eu faço a união de 4 lados e depois venho unindo as pontinhas e faço esse trançadinho em cima. Faço a mesma coisa com o outro, vou mostrar aqui para vocês verem a união desses ladinhos. Coloco o nosso recheio e vamos lá de novo. Pego 2 lados, uno, um terceiro, um quarto e depois venho com as bordinhas que sobrou. O primeiro pode não sair tão bonitinho, mas a hora que você chega lá no último, já estão lindos, não se preocupe com isso. Deixa bem fechadinho em cima, tá? Para ele não abrir na hora do cozimento. E aí, faço isso com todas as nossas bolinhas. Assim que eu finalizo, eu coloco para ferver a nossa água e coloco também um limão para não ficar preta a minha panela. Aqui vocês vão ver como eu improviso o meu vapor. Eu não tenho uma panela de vapor, mas eu tenho essa assadeira de furinhos há muito tempo, dá para ver que ela já é bem antiguinha, não é mesmo? Eu unto ela, tá? E coloco em cima da minha panela com água que já tá começando a ferver ali. Vou checando como é que tá o vapor, porque eu preciso que ele saia bastante vapor, né? É o que vai cozinhar os nossos pãezinhos. Então ele precisa estar saindo bastante vapor. Assim que eu vejo que já tá legal, eu adiciono os pãezinhos conforme cabem. Vocês vão ver que eu vou improvisar uma tampa também com uma panela, ou seja, é um vídeo bem improvisado. Então eu coloco só a quantidade de pãezinhos que cabem dentro da minha panela. E vou checando, tá? Vai dando uma olhadinha. O cozimento acontece de 5 a 10 minutos. Vai olhando. Ele cresce legal. Esses estão prontos, eu vou para a próxima leva. Não esqueça de untar novamente, tá? Coloco os pãezinhos e tampo. E vamos aguardar mais esse processo. E vai repetindo até acabar todos os seus pãezinhos. Olha que lindo que ficam!
E olha só que maravilha! Além de ter uma apresentação muito bonita, fica muito saboroso. Dá uma olhadinha nesse recheio. Eu adoro fazer assim, bem recheadinho, tá? A massa é sensacional e o recheio também. Fica muito, muito bom. Façam em casa e depois venham me contar, tá bom? É legal servir com shoyu, é dos meus jeitos preferidos de comer. E aproveite que chegou até aqui, se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo e deixe um comentário. Eu fico muito feliz com o comentário e a interação de vocês. Esses pãezinhos são muito versáteis. Você pode congelar e aquecer no vapor em algum outro momento que você estiver a fim de comer. Eu adoro aquecer ele enquanto estou fazendo arroz. Muito obrigada, um beijo e até a próxima! Então,